Um tema muito importante para quem desenvolve software e quer se aprofundar em algoritmos e lógica e tudo mais é recursividade. Mas aí você fala, que porcaria é essa, né? Recursividade é um código que chama ele mesmo, né? Vamos ver no código o que é isso. Eu vou criar aqui uma classe Java, como sempre. Vou colocar aqui um static, beleza? Vou criar um vetor também. Vou criar um vetor, vou fazer uma brincadeira aqui para explicar recursividade. Uma brincadeira que não é divertida nenhuma, não tem diversão nenhuma. Mas beleza. Vou preencher esse vetor com dados aleatórios numéricos. Vai ser a mesma coisa que eu já fiz em outras videoaulas, porém você vai usar recursividade junto comigo aqui nessa bagaça. Firmeza? Muito bom. Beleza. Então nós vamos fazer assim, ó. Aqui o código já está preenchendo o vetor, né? Com números aleatórios, de acordo com o tamanho do vetor, beleza. Não vou nem me atentar a isso, foco aqui a recursividade. Vou aqui imprimir o vetor, ó, só imprimir os valores, né? Beleza. Muito bem. Só para você ver aqui. Show de bola. Vou até diminuir o vetor para 5 posições para facilitar o nosso entendimento aqui, depois que eu vou mostrar. Você fala assim, tá, eu quero fazer alguma coisa que seja recursiva com esse vetor. Como é que faz? Pô, sei lá, cara, tem que dar um jeito nesse negócio aqui. Um código que chama ele mesmo. Tipo assim, eu quero somar os elementos do vetor. Para somar, eu vou criar um outro método aqui na classe chamado somar e vou passar o vetor como parâmetro para ele. Então, vou criar aqui um public, pode ser até um private, só que ele tem que ser estático. Ele vai retornar um número inteiro, que vai retornar a soma dos números do vetor. Vou chamá-lo de somar e vou falar que ele recebe um vetor do tipo inteiro, porque o meu vetor lá em cima é do tipo inteiro. Por enquanto, eu vou falar que ele retorna zero aqui e tudo mais. O que é a recursividade? A recursividade é o somar chamar o próprio somar para resolver, por exemplo, a soma do vetor. Só assim, mas como que o somar vai chamar o somar? Se o somar chamar o somar, que chama o somar, e o somar chama o somar, que chama o somar, que chama o somar, isso aqui vai estourar a memória, porque nunca vai parar de chamar o somar, e aí ferrou, né, cara? Vai o somar chama o somar, que chama o somar, que chama o somar, que chama o somar. Já entendeu, né, cara? Porque fica assim, ó. Toda vez que a gente executa um algoritmo, ele vai empilhando, né, o sistema operacional, ou aí, nesse caso, a JVM, né, tal, ela dentro da JVM, a JRE, que é quem executa, vai empilhando os métodos que eu vou chamando, né? E se ele vai empilhando, então ele vai fazendo assim, ó. Eu chamo o somar, que chamo o somar, que chamo o somar, que chamo o somar. Alguma hora isso aqui tem que parar, né? Então, alguma hora, até zoou aqui a minha tela, tão nervoso que eu fiquei, mas uma hora isso aqui tem que parar. Ou seja, todo algoritmo de recursividade, todo algoritmo recursivo, ele precisa ter um ponto de parada. Então, eu vou passar para o somar a posição que eu quero somar. Então, eu vou somar o vetor, eu poderia simplesmente fazer um for aqui e resolver esse problema, mas aqui o foco é em explicar como funciona a recursividade. Então, a recursividade, para ela funcionar, eu vou falar aqui, ó, comece a somar a partir da posição 0. Então, eu vou falar aqui que a posição é 0. Então, ele vai receber um int posição. E depois eu vou falar assim para ele, ó, some depois a posição mais 1. Então, o que vai acontecer agora? Observe comigo. O somar, na primeira vez que ele é chamado, o valor da variável posição é 0. Então, vai ficar assim, ó. Somar 0, vetor. Na segunda vez que ele é chamado, vou apagar aqui. Na segunda vez que ele é chamado, ele já chama posição mais 1, está valendo 0, vale 1. Vai chamar o próprio somar passando 1, vetor. E depois, quando o somar se chama, a posição agora está valendo 2, vetor. E depois chamo 3, vetor, passando o vetor, chamo 4 e assim vai. Pô, beleza, quer dizer que uma hora ele tem que parar. Quando que ele vai parar? Eu vou falar assim, ó, pare quando a posição for menor, né? Então, se a posição for menor do que o comprimento, você vai fazer isso, mas, se não, você vai mandar retornar outra coisa aqui. Daqui a pouco a gente bota essa coisa aqui. Só que, quando eu faço a chamada para o método somar,
ele não sabe quanto que deu a soma anterior, porque eu quero somar os elementos do vetor. Então, eu tenho que pegar o 3, 3 mais 5, 8, 8 mais 10, 18, 18 mais 2, 20, 20 mais 20, 40. Então, toda vez que eu chamo o somar, eu estou chamando o somar para cada posição do vetor aqui. Então, eu vou pegar uma linha. Então, ele chama o somar aqui, que é esse cara aqui. Ele chama o somar aqui, que é esse cara aqui. Ele chama o somar aqui, que é esse cara aqui. Então, quando ele faz isso, eu preciso guardar, eu preciso passar para ele qual é o valor da soma anterior. Então, eu vou fazer uma coisa aqui, que é o seguinte, cara. Eu vou passar aqui também a variável soma. E a soma vai começar em 0. Soma é 0. Então, a primeira vez que chama, ele vai chamar assim. Ó. Deixa eu pegar aqui. Vou apagar de novo. Vamos chamar aqui somar, passa 0, posição 0 e passo o vetor de onde eu quero somar. Então, a soma, a variável soma está valendo 0. Muito bem. Aí ele entra aqui. Posição, que é 0 também, é menor do que o tamanho do vetor? É. Então, ele retorna o somar posição mais 1. Então, ele não termina de executar esse código. Ele vai, na verdade, jogar esse código para resolver depois. Por quê? Para ele resolver esse código, ele precisa primeiro resolver o próximo cara, a posição 1. Então, aqui ele vai passar aqui alguma coisa, que a gente já vai descobrir o que é. Posição 1, vetor. Qual que é a soma? Puxa, cara, eu tenho que passar essa soma aqui, hein, mano? Tenho que resolver essa soma aqui. Como é que faz? Quando eu vou somar o primeiro elemento, quanto que vale? 0 mais 3, está valendo 3. Então, eu estou falando para ele, olha, soma aí e me retorna esse cara, beleza? Muito bem. Então, eu vou fazer assim, ó. Se a posição é menor, então eu vou falar que soma é igual a soma mais vetor na posição. Então, a variável soma, ela vai sendo guardada aí, né, cara? Então, estou passando aqui a soma, ó. Muito bem. Beleza. Se a posição é menor que o tamanho do vetor, quer dizer que ele vai até o final do vetor fazendo assim, ó, somar 3, 1. Depois ele soma 3 com 5, 8, vai chamar somar 8, 2, vetor, que vai somar o 8, que eu já tenho, mais a posição 2 do vetor, que é o valor 10. Aí eu vou fazer de novo a mesma coisa, vou fazer somar 8 com 10 deu 18, vou passar a posição 3 e falo para ele, ó, soma 18, que deu aqui, com quem está na posição 3, que é o 2, vai dar 20. Então, na próxima vez, ele vai somar 20 com quem está na posição 4 e passa o vetor. E ele vai fazer isso até o fim. Então, esse cara, quando ele soma, ele retorna. Vou picar o meu vetor aqui, para a gente ficar com o tamanho de 5, como eu disse, para facilitar. Então, ele somou esse cara. Esse cara resolveu. Pô, 20, mas quem está na posição 4, que é o 20 também, então 20 mais 20 dá 40. Então, o resultado disso aqui vai dar 40. Quem que vai pegar de volta o 40? Por que chama recursivo, né, cara? A gente vai chamando o próprio método recursivamente. E o que vai acontecer depois é o seguinte, o 40 vai voltar para cá, que vai somar com o 18 que nós tínhamos ali, né, cara? Que é como se eu estivesse resolvendo o 18, né? Não somar o 18, perdão. Então, ele vai resolver com o 18. Quanto que deu essa soma aqui? Pô, ele vai pegar esse 40, vai passar esse 40 lá para todos os caras de volta. Olha que interessante. Então, eu vou pegar esse 40, o 40 resolveu aqui, passou para cá, porque ele foi até o final, beleza. Esse cara passou para baixo também, o 40 retorna esse cara também para baixo, 40, ele foi até o fim, beleza. E retorna esse cara para baixo, retorna o 40 aqui. Isso é uma forma de fazer algoritmo recursivo, existem trocentos algoritmos recursivos. E aí o resultado da soma do vetor deu o quê? 40, cara. 3 com 5, 8, com 10, 18, com 2, 20, com mais 20, 40. Muito bem. Então, aqui, quando chega lá no final, ou seja, já peguei todo o vetor, eu vou retornar a soma. Então, a gente está passando pelo vetor todo e quando ele chega lá no final, ele retorna o tal do 40. Vamos ver se ele faz isso, cara? Vou mandar imprimir aqui, ó. Imprimiu somar.
e vou passar aqui o ponto e vírgula. Isso aqui dá pane na cabeça da galera, né? Porque na sua deve estar dando também. Você fala assim, mas para que eu vou fazer? Não é? A pergunta não é para quê. A pergunta aqui é só assim, tipo, o que é recursividade, né? Lógico que você não vai fazer recursividade para somar um vetor, não faz muito sentido, dá muito mais trabalho, né? Só que nós vamos utilizar a partir da aula 15 a recursividade em alguns algoritmos e é por isso que você precisa entender aqui o que é recursividade, senão você vai ficar viajando lá. Então aqui nós estamos chamando o somar e o somar chama o próprio somar, passando aí qual é a posição que eu quero somar. Muito bem, então eu vou resolver esse cara aqui, vou dar um Shift F6. E ele retornou ali, ó. No meu caso, ele deu 11, não 40. Por quê? Porque ele somou 1 mais 3 deu 4. 4 com 2 dá 6. 6 com 3 dá 9. 9 com 2 dá 11. Vou rodar de novo aqui. Muito bem. Ele pegou agora, então, 4 com 4 dá 8. Depois 9, 10, 11. Coincidentemente, né, cara? Muito legal, né, cara? Tá muito boa essa nossa soma. Aqui deu 12 já, perdeu outros valores, beleza. Muito bem. Então, nós fizemos aí um algoritmo recursivo, que é um algoritmo que chama a ele mesmo para resolver pedaços de alguma coisa. Nesse caso, os pedaços eram de um vetor. Cada índice do vetor se tornou um pedaço e eu fui somando um a um dentro do próprio método somar, fazendo aí um algoritmo recursivo. Beleza? Até a próxima com os algoritmos mais macabros.